No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá, ouvintes, o seu programa Rádio de Bolso desta sexta-feira, 15 de março de 2024, já está no ar. O nosso primeiro assunto tem a ver com a rede Twitter, que atualmente se chama X, mas o povo continua chamando de Twitter. E tem a ver com uma mudança ocorrida, notada por vários usuários desta rede, que é a seguinte, o Twitter tem sido tomado nos últimos meses por anúncios muito estranhos que na realidade funcionam como iscas, que são chamados lá em inglês de clickbaits. Pois é o seguinte, pegam fotos de personalidades da mídia, da política, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, aí mudam o nome, a grafia do nome, o presidente Lula, os apresentadores aí Marcos Mion, Luciano Huck, enfim. E eles então montam um anúncio falso, isso em contas verificadas, naquelas contas pagas, né? O pior de tudo é isso, são contas que são contas com aquele selinho azul, e isso tem gerado uma reação muito curiosa, todo mundo querendo saber do que se trata, esse monte de anúncio. Você lê uma notícia, 2, 3, daqui a pouco aparece esse tal anúncio, esse clickbait, essa isca. Então, como eu disse, pega uma foto de uma dessas personalidades, ou da política, ou da mídia, e modificam a situação. Pegam a foto da pessoa, colocam a pessoa como se ela estivesse sendo presa, respondendo a um processo, ou revelando algum segredo, ou se a pessoa está cometendo algum crime, suposto crime. Então, e fazem essa montagem e colocam lá, um anúncio atrás do outro, sempre contas com numerações muito estranhas, quase todas em inglês. E o que é afinal isso aí? Então a gente vai atrás e vai vendo o seguinte: são anúncios falsos, pagos por contas verificadas, como eu já disse, né? Que levam a golpes de criptomoedas, portanto não abra, também captura de dados. Isso aconteceu, meus caros, quem é usuário do Twitter sabe, desde que o Elon Musk, lá o multibilionário, comprou a rede e deu com os burros na água, na verdade. Então ele começou com essa história da venda de anúncio desenfreada e a rede perdeu então em credibilidade e perdeu muito e se perdeu, na verdade. Então hoje o Twitter não é mais referência e agora inundada aí com esse monte de anúncio falso por contas pagas, contas verificadas, as famosas contas antigas, que esse tipo de anúncio na verdade é uma tentativa de vários grupos ao redor do mundo de capturar dados e também de aplicar golpes nas chamadas criptomoedas. Portanto, tá aí então uma coisa que nós estamos adiantando. Se você já notou na sua conta, ou amigos já falaram, ou se você não notou, até porque ninguém está dando tanta importância assim ao Twitter, mas fica aqui o registro. O outro assunto é de política internacional. Está ficando cada dia mais complicada a situação política do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o Bibi. Recentemente, o governo Joe Biden anunciou sanções, a aplicação de sanções dos Estados Unidos a assentamentos, a ampliação de assentamentos na Cisjordânia, uma das políticas da ocupação de Israel nos territórios da Palestina, principalmente em Gaza e na Cisjordânia. Em Gaza nem se fala, que está tudo destruído praticamente lá, né? Então, o Israel, depois dessa medida do presidente Biden, respondeu duramente, se dizendo traído pelo governo Joe Biden. O líder da maioria no Senado nos Estados Unidos, o senador Chuck Schumer, disse num discurso que Netanyahu se perdeu e já pediu novas eleições. Aí a temperatura subiu, a temperatura política, depois dessa declaração, né, pedindo novas eleições, ou seja, praticamente desautorizando a partir do Senado dos Estados Unidos o governo, a continuação do governo, esse gabinete de guerra que se transformou o governo Netanyahu lá em Israel. Então, na verdade, o que está por trás dessa história é que o governo Joe Biden tem pesquisas em mãos que mostram que, o candidato no caso, né, que ele teme afundar junto com Netanyahu. Já devemos lembrar que já são mais de 32 mil as mortes e mais de 12 mil dessas mortes de crianças e um outro número maior de mulheres. Portanto, está aí então encalacrada a situação em que se envolve
o governo do Benjamin Netanyahu, o Bibi, em Israel, depois dessas jogadas políticas do governo Joe Biden para tentar se afastar do premier de Israel. Vamos ver no que dá, né? A pressão, na verdade, é para que Israel aceite um cessar-fogo, coisa que o Netanyahu não quer, porque seguramente, e os analistas de política internacional já falam isso, seguramente ele cairia de imediato o início de um cessar-fogo, né? O que está sustentando o governo é exatamente a ofensiva em Gaza e toda essa estrutura de guerra que foi montada a partir dos ataques terroristas lá de outubro do ano passado, praticados pelo Hamas. Agora, o terceiro assunto nosso está na Folha de São Paulo, é na área de economia, e diz o seguinte, a rede espanhola Dia, uma rede de supermercados, né, populares nos bairros, ela anunciou que fechará 343 lojas no Brasil e manterá a operação apenas no estado de São Paulo. Como eu disse, são mercados populares localizados em bairros. Ao todo, hoje no Brasil, são 587 lojas. A rede também tem armazéns que serão fechados, segundo anunciou a companhia espanhola. São 244 unidades que continuarão funcionando apenas no estado de São Paulo. Ainda não tem data para o início dessa operação total de fechamento e, segundo a empresa, os ajustes estão sendo feitos para equilibrar os negócios depois de sucessivos anúncios de prejuízos da rede Dia. Então, uma rede de supermercados, quem mora em algumas capitais do Brasil conhece muito bem. A operação será mantida, portanto, somente no estado de São Paulo. Fechará, então, 343 lojas, foi o que anunciou a rede espanhola. Na área de cultura, para encerrar o nosso Rádio de Bolso, o nosso destaque, a nossa dica é um livro sensacional do saudoso jornalista Audálio Dantas. Trata-se do livro Tempo de Reportagem. Eu recomendo esse livro porque eu já li, traz matérias interessantíssimas. Ao todo são 13 reportagens escolhidas pelo próprio Audálio, quando ainda atuava, quando ele estava completando ali 80 anos, né, de vida, muito vigor ainda. É um compilado das principais reportagens escritas e publicadas por ele em diversos veículos de comunicação. O Audálio teve, obviamente, durante a ditadura militar, uma atuação muito forte como presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Tem nas reportagens, por exemplo, matérias de peso, como os relatos dele sobre o assassinato do jornalista Vladimir Zog pela ditadura militar, ou ainda os encontros dele com a escritora Carolina Maria de Jesus. Então tá aí a nossa dica de hoje, o livro Tempo de Reportagem, as histórias que marcaram época no jornalismo brasileiro, do jornalista Audálio Dantas, publicado pela editora Leia. O nosso Rádio de Bolso de hoje, da sexta-feira. Um bom final de semana a todo mundo, agradeço a audiência. Eu sou Djair Galvão e até o próximo programa.